A noite da libertação havia passado, mas a liberdade ainda era algo novo no coração do povo de Israel. Depois de séculos vivendo como escravos, eles caminhavam agora sem correntes nos pés, carregando nos braços não apenas pertences, mas sonhos que haviam sido sufocados por gerações. O ar parecia diferente, e cada passo era uma mistura de alívio, medo e esperança. Eles haviam saído do Egito levando ouro, prata e provisões, mas o maior tesouro era invisível, a promessa de Deus finalmente em movimento. Crianças corriam entre os adultos, idosos choravam silenciosamente, famílias se abraçavam como quem ainda não acredita no que está vivendo. O passado de dor havia sido rompido e o futuro parecia pela primeira vez possível. Mas muitas vezes a liberdade é testada logo após o milagre. No palácio do Egito, o silêncio se tornou ensurdecedor. Faraó caminhava inquieto, cercado por paredes que agora pareciam vazias demais. A perda era grande e o orgulho ferido não aceitava a derrota. Ele havia deixado ir embora a mão de obra que sustentava o império, e essa consciência reacendeu sua fúria. O que foi que fizemos? Questionou em voz alta. Como permitimos que nossos escravos partissem? Não demorou para que o coração de Faraó mudasse mais uma vez. Movido pela raiva e pela soberba, Faraó reuniu seus carros de guerra. Seu exército, forte, treinado e temido, preparou-se rapidamente. O som dos cavalos cortava o deserto enquanto o Egito avançava para perseguir o povo que havia escravizado por tanto tempo. Enquanto isso, Israel seguia adiante até se deparar com um obstáculo inesperado. À frente deles estava o Mar Vermelho, vasto e imponente. Atrás, o exército egípcio se aproximava rapidamente. Dos lados, apenas o deserto seco e sem saída. Não havia para onde correr. Quando o povo percebeu que estava encurralado, o medo tomou conta. O pânico se espalhou como fogo, e a confiança conquistada horas antes começou a se desfazer. As vozes se levantaram, não em louvor, mas em desespero e acusação. Foi por não haver sepulturas no Egito que você nos trouxe aqui para morrer? Gritaram a Moisés. Não teria sido melhor continuar como escravos do que perecer no deserto? As correntes haviam sido quebradas, mas o medo ainda dominava seus corações. A escravidão havia terminado fisicamente, mas ainda ecoava na mente e na alma daquele povo. Diante do caos, Moisés permaneceu firme. Seus olhos não estavam no mar nem no exército que se aproximava, mas no Deus que os havia conduzido até ali. Ele se voltou para o povo com voz segura e autoridade espiritual. Não tenham medo, declarou. Permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor. Os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verão. Então Deus falou com Moisés, quebrando o silêncio com uma ordem inesperada. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A instrução parecia absurda, pois à frente deles estava apenas o mar, profundo e intransponível. Mesmo assim, Moisés obedeceu. Ele ergueu o cajado e estendeu a mão sobre as águas. Naquele instante, algo sobrenatural começou a acontecer. Um vento forte soprou durante toda a noite, intenso e constante, como se o próprio céu respirasse sobre o mar. As águas começaram a se mover, a se dividir, a recuar. Muros de água se levantaram dos dois lados e um caminho surgiu onde jamais existira. O fundo do mar tornou-se terra seca, firme o suficiente para sustentar os passos de uma multidão inteira. Com temor e admiração, o povo começou a atravessar. Pais seguravam seus filhos com força, idosos caminhavam com cuidado, jovens olhavam ao redor sem acreditar no que viam. Cada passo era um ato de fé, cada respiração um testemunho vivo do poder de Deus. Enquanto isso, Faraó observava à distância. Tomado por orgulho e fúria, ordenou que seu exército seguisse pelo mesmo caminho. Os carros do Egito entraram no mar, acreditando que poderiam alcançar o povo e recuperar o controle. Confusão tomou conta do exército egípcio. As rodas dos carros travaram os cavalos, topsaram e o pânico substituiu a confiança. Soldados começaram a gritar, reconhecendo tarde demais que não estavam lutando contra homens, mas contra o próprio Deus. Os muros desabaram, o mar se fechou e o poder do Egito foi engolido em um único momento. Nenhum carro permaneceu, nenhum soldado escapou. Quando o sol nasceu, Israel estava em segurança do outro lado. O mar que bloqueava o futuro agora estava silencioso atrás deles,
e o inimigo que dominava suas vidas havia desaparecido para sempre. Cânticos ecoaram pelo acampamento. Tambores soaram e Miriam conduziu as mulheres em louvor. Cantem ao Senhor, proclamaram, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas uma passagem geográfica, foi uma declaração eterna. Deus não apenas resgata, Ele abre caminhos. Deus não apenas liberta, Ele derrota o que nos persegue. Deus não pede que entendamos tudo, apenas que confiemos o suficiente para dar o próximo passo. O mar se tornou estrada, o medo virou testemunho, e uma nação aprendeu que quando Deus vai à frente, até o impossível precisa se abrir. A jornada estava apenas começando.